E aí, galerinha do meu coração, galerinha do meu coração, é o seguinte, professor Valmir Soares Júnior aqui, e a gente vai para mais uma aula de atualização do nosso curso Dominando o Exame de Suficiência. A aula de hoje é sobre um conteúdo que às vezes cai, é um conteúdo simples, é um conteúdo fácil. A última aula que a gente viu de ativo biológico também foi meio que um resumo, por conta de ativo biológico já ter sido muito cobrado em outros exames. E esse do custeio RKW, que é um nome, eu não vou nem me arriscar a pronunciar certo, mas custeio RKW é uma modalidade de custeio que, com algumas características interessantes, ela considera, a gente tem tradicionalmente as diferenciações entre custeio por absorção e custeio variável. O custeio RKW, ele ainda é um avanço ainda um pouquinho maior do que custeio por absorção e custeio variável. Lembra que custeio por absorção considera tudo? O custeio variável considera apenas uma parte daqueles custos, trata de despesa diferente. No custeio RKW, a gente considera tudo. Em resumo, basicamente é isso. A metodologia de custeio RKW faz com que você considere, aloque aos produtos todos os custos diretos, custos indiretos, despesas diretas e despesas indiretas. Tudo, vai tudo, fixo, variável, vai tudo para o produto para a gente apurar o custo. E claro, isso não é muito bem, não é bem a metodologia que é aceita na contabilidade brasileira, mas é uma metodologia que permite um controle gerencial um pouco mais preciso, mais específico. Deixa eu mostrar para vocês aqui, fazer alguns comentários e resolver algumas questões com vocês. O custeio pleno, né, ele tem esse sinônimo aqui, quando se trata de custeio pleno, é o mesmo que o custeio RKW. É um método de determinação dos preços dos produtos com base na alocação, dos custos fixos e variáveis, somando a eles as despesas da empresa. Então, perceba, é uma determinação de preço. Então, o custeio pleno, o RKW, ele está mais aproximado de precificação. Tá mais próximo de precificação. Olha o que o Eliseu Martins colocou no livro Contabilidade de Custos. O modelo original do RKW considera o custo de oportunidade, né, custo de oportunidade, referindo-se à remuneração do capital próprio. A gente vai ver que em questões de RKW também costuma se cobrar o conceito de mercap. Eu até separei uma questãozinha com mercap para a gente fazer junto. Referindo-se à remuneração do capital próprio, o referido autor destaca a utilidade do método em considerar o rateio dos custos e despesas totais. Lembra, tudo isso junto com o custo de oportunidade, que é quanto a empresa, a entidade deseja lucrar, para facilitar o processo de precificação. Expressando dessa forma, é possível chegar ao valor de produzir e vender, bastando então acrescentar o lucro desejado para se obter o preço de venda final. É uma metodologia mais ligada à precificação. Por isso, quando eu falei que não é muito bem absorvida pelas normas contábeis brasileiras, mas sim tem muito mais proximidade com conceitos de contabilidade gerencial. Avançando, o custeio pleno foi utilizado antes de entrar em vigor a legislação fiscal, que obriga a utilização do custeio por absorção. Pronto, eu não queria dar spoiler, mas a gente lembrar aqui a obrigatoriedade pela legislação fiscal do uso por custeio por absorção. Então, custeio pleno ou RKW hoje não é, mas isso não torna a metodologia completamente inútil, como eu já falei e já demonstrei. Ela é muito usada para calcular, juntamente com o custo de oportunidade, formatação do preço de venda. Isso porque eu considero precificação uma importante área de estudo da contabilidade, da administração e, consequentemente, da gestão empresarial. Sua principal vantagem era identificar o efeito de se aumentar o custo de um item, custo ou despesa, no preço final do produto. Sim, é verdade que no sistema RKW, além dos custos, também são apropriadas as despesas. Então, entendeu? Até agora você pegou o quê? Custeio RKW não é aceito pela legislação fiscal, mas é interessante na precificação e ele considera tudo na hora de ratear para os produtos, custos e despesas. A mecânica do RKW funciona de modo bem simples. E por que eu estou dizendo isso?
um dos principais tipos de questão de custo, quando a gente trata de custeio variável, custeio por absorção, é você separar aquilo que é fixo e variável. É fixo e variável, direto e indireto. São as principais características, são as principais classificações que normalmente são cobradas quando as questões tratam de métodos de custeio. É separar o que é fixo e variável, o que não altera quando se altera a produção e o que é que altera quando altera a produção. Sendo tudo aquilo que não se altera fixo e sendo tudo aquilo que se altera variável. No custeio RKW, assim, eles tocam dane-se, vai entrar tudo. Custo direto, indireto, fixo, variável, custo e despesa, entra tudo. Inicialmente, atribui-se aos produtos os custos diretos, indiretos, despesa de venda, administrativa, financeira e tudo. Somando-se assim os gastos na produção e venda dos produtos, considerando os gastos antes, durante e depois. Eu sempre gosto de colocar isso aqui, porque se você assistiu às aulas na ordem, você viu que na aula de custos eu falo assim, tem aqui a linha de produção de um produto. Esse ponto é o ponto que eu tenho o produto. Antes do produto, eu posso ter custo e posso ter despesas. Depois do produto pronto, só existe despesas. Depois que o produto está pronto, não existe mais custos. Então, na hora de apropriar, pelo método de custeio por absorção invariável, a gente só considera aqui, antes da produção. E no RKW não, no RKW vai isso, vai isso, vai isso, vai tudo. Tudo entra nos produtos. Porque eu vou ratear para tudo. Aqui, meu Deus, um riscado medonho nesse slide agora. Aqui, os custos e as despesas são primeiramente atribuídos aos setores e departamentos de produção e em seguida alocados aos produtos. E a prova do exame de suficiência costuma cobrar de vocês diretamente a alocação nos produtos. De modo bem direto, o custeio RKW é usado para fixar o preço de venda do produto, somando os custos e as despesas à margem de lucro que a empresa espera. Precificação e mercap, como eu falei. Uma observação: como método de custeamento, atualmente tem sido pouco utilizado, mas, por outro lado, qualquer critério de fixação de preço de venda, eu batendo aqui na tecla da precificação de novo, de preço de venda, com base em custo da produção e despesa, acaba usando fundamentos do sistema RKW. Então, professor, peraí, basta eu pegar, deixa eu ver, se eu quero fazer o rateio de um custo pelo sistema RKW, eu vou pegar então tudo, despesa, custo, tudo, e divido pelas unidades produzidas. Basicamente é isso. Vamos lá. Lembra você, é um tema simples, mas não tinha sido abordado no curso ainda, já caiu, e é o tipo de questão que você não pode perder, porque realmente é simples. Tem uma questão de teoria, tem duas de cálculo, para você ver que é o tipo de questão que é feita para você somar ponto no exame de suficiência. Vamos lá. Primeira pergunta. O método de custeio que permite alocar aos produtos custos e outros gastos da empresa, como despesas administrativas, operacionais e financeiras, e juros sobre o capital próprio, denomina-se, então olha aqui, os custos, os gastos, despesas operacionais e financeiras e até juros sobre capital próprio. O único método de custo que permite associar e agregar isso tudo você acabou de ver, o RKW. O custeio direto não tem essa composição, o custeio padrão também não, e o método ABC também não. Para a gente aqui é só o RKW mesmo. Mas vamos fazer conta. Fazer conta é bom. A indústria Gama, e aqui assim, questões de RKW costumam não aparece muito, porque como é um método de custeio que não é aceito pela legislação fiscal brasileira e é um método mais de precificação, questões que cobram conhecimento de custeio pleno ao RKW tá mais lá para contabilidade gerencial e assim, temas colaterais e às vezes no próprio curso de administração. Mas é tema de contabilidade. Olha só. A indústria, e essa questão caiu no exame de suficiência. A indústria Gama produz 500 unidades de um produto por mês do produto A. Os gastos totais da empresa são
materiais diretos 10 mil, mão de obra 15 mil, custos indiretos 25 mil e despesas 30 mil. Sabendo-se que a empresa utiliza o custeio pleno ou RKW, por favor, lembra do sinônimo, porque você grava na cabeça RKW, 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 aí aparece custeio pleno. Pleno, pleno, tudo. Custeio pleno é aquele que considera tudo. É o mesmo que custeio RKW. Que é aqui a pronúncia é um negócio incrível. Wages carotium for witches as a butterfly kite. Pronto. Eu não vou nem repetir. Qual é o custo pleno unitário? A questão que é o custo pleno unitário, só isso. Professor, vamos considerar quem? Desse e desse. Quem é que a gente vai considerar? Olha aqui. 500 unidades. Materiais direto entra? Entra. Mão de obra entra? Entra. Custo indireto de produção? Entra. Despesa? Entra. Entra custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável. Entra tudo. Então nós temos, espera aí, só fazer essa soma aqui. 10 mil com 15 mil dá 25 mil. 25 mil com 25 mil, 50 mil. 50 com 30, 80. Dá 80 mil. Eu divido por quanto? São 500 unidades. 80 mil dividido por 500. Eu corto 2 zeros, 2 zeros. 80 dividido por 8 por 5 dá 1. Sobra 3. Baixa o 0. 6 vezes 5, 30. Sobra um 0. Vem para cá. 160. 160 é o quê? Letra D. Então, o custo unitário pleno, R$160. R$160. Belezinha? Tem outra de conta. Olha, essa aqui é grande. Questão grande de conta. Um ponto de venda de açaí localizado no bairro do Marizal, em Belém, Pará. E um beijo para a galera de Belém e para a galera do Pará. Se tiver alguém do bairro Marizal, então, se esse bairro existir, um beijo também. Intenciona aplicar um mercap de 100%. Mercap, custo de oportunidade. O mercap é de 100% sobre os custos. Sobre os custos para formar o preço de venda e por isso adota o custeio RKW. Então, o que é que significa isso? Sobre o custo total apurado por RKW, que o custo RKW é aquele que considera tudo. Sobre o custo total do método RKW, eu vou aplicar um mercap de 100%. Ou seja, do valor que der o custo, eu quero ganhar mais 100% em cima. Então, vai ser fácil fazer essa conta. O ponto só produz o açaí do tipo médio e, no contexto, deve ser considerado que o momento é de safra e o consumo do recurso diário é o seguinte. Aí ele traz, 2 raças de açaí pelo custo de 100. Água, R$10. Energia, 12. Frete, 18. Material de limpeza, 3. Plástico, 2. Depreciação da batedora, 5. Diária do batedor e do auxiliar, 100. A produção diária é de 50 litros de açaí. Ao considerar a estrutura de custos e o custeio adotado, além do mercap, que é o custo de oportunidade, o que a empresa pretende ganhar em cima, o preço do litro de açaí que o ponto deseja praticar é... E aí, vai ser quanto? O preço a precificação. Porque eu vou ter que achar o custo pelo RKW e vou aplicar 100% em cima. Olha quem está aqui desse lado. Vamos fazer essa conta. Primeiro, qual é o custo pleno? O custo pleno é R$100 mais R$10 dá 110. 110 com 12 dá 122. Com 18 dá 140, 143, 145, 150, 250. Então, custeio pleno, 250. O mercap é de 100%. É de 100%. Então, é mais 250. Esse é o custo. O mercap é de 100% sobre o custo. Então, na hora de eu fechar o preço, dá quanto? R$500. Só que eu tenho que dividir esse valor. São produzidos 50 litros.
Eu divido isso por 50 litros. Como é que fica o preço? O preço fica 500 por 50 é R$ 10 por litro. R$ 10 por litro é a letra A. Só isso. Professor, é só isso, só isso é custeio pleno? É, basicamente é isso. Se cobrar a questão teórica, lembra, custeio pleno ao RKW é aquele que considera tudo. É o único que considera tudo, inclusive. E na hora de fazer o cálculo, se ele colocar custo de oportunidade ou mercap em cima, é a margem de lucro que você pretende ganhar. Aqui ele facilitou nossa vida porque disse que o mercap era 100%, mas o mercap poderia ser 20%, por exemplo. E depois que você calculasse o custo total, somando tudo, você colocaria 20% em cima. Aqui no caso botou 100%, foi só dobrar o valor, eu divido pela quantidade de unidades produzidas, para encontrar o preço unitário. O custo unitário é isso aqui dividido por 50, que vai dar 5. A margem de lucro unitária é isso aqui dividido por 50 também, esse 50 aqui, que vai dar 5. 5 de custo com 5 de margem de lucro, o preço de venda praticada é de R$ 10. R$ 10 é letra A. E como eu falei, essa aula talvez seja a menor aula desse nosso bloco de atualizações. Espero que você tenha entendido o custeio pleno ou RKW. Não vou pronunciar o que é RKW. E espero que você esteja indo bem nos seus estudos. Deve estar perto de chegar o exame. Beijo do prof. Vamos lá.